pode sentar. Pegue a sua Bíblia. Abra no livro de Mateus. Aleluia. Olhe para a pessoa do seu lado, diga para ele assim: você escolheu a melhor parte. Mas fala de verdade, gente, como de quem escolheu mesmo, assim. Fala, você escolheu a melhor parte. Amém? Como assim você escolheu a melhor parte? Você poderia estar em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, mas você escolheu estar diante de Deus, adorando e reconhecendo o nome dele. Amém? Amém? Amém, gente? Mas vocês estão aqui mesmo ou não estão não? Amém? Quem achou Mateus, diga amém. Então vamos ler. Mateus capítulo 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda a Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou: onde o Cristo deveria nascer? Eles responderam: em Belém da Judeia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre os principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo, Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-o a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E quando o tiverem encontrado, avise-me, para eu também ir e adorá-lo. Verso 9. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Amém? Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos orar. Amado Espírito, eu te agradeço, Pai, por essa noite, por podermos estar aqui. Cremos que Tu és digno de todo louvor e de toda adoração, por isso nos movemos. A nossa atitude, ó Deus, corresponde àquilo que cremos. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor vale muito mais do que uma noite de chuva, do que uma noite de frio. Nós cremos, ó Deus, que estar contigo para nós é um privilégio e não um peso. Por isso estamos aqui. Podemos agradecer pela sua presença, que já é notória neste lugar, mas queremos pedir: continue falando conosco. Que a sua palavra agora possa nos tirar do lugar que nós estamos naturalmente falando e nos colocar em um lugar segundo a sua vontade. Que possamos ser direcionados pelo seu Espírito, que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Esse é um texto que diz a respeito dos reis magos. Eu acredito que essa é uma história que muita gente conhece.
Porque não precisa nem ser crente, não precisa nem ser cristão para ouvir falar a respeito dos Reis Magos, né? Quem aqui, gente, ouviu falar sobre os Reis Magos? Levanta a mão, só para me saber. Eu acredito que essa é uma história que nós ouvimos porque quando se diz acerca do nascimento de Jesus, quando nós estamos próximo do Natal, esse assunto é abordado, né? E é muito falado acerca disso. E quando nós ouvimos falar acerca disso, nós ouvimos falar acerca dos Reis Magos, ok? Tem gente que sabe até o nome deles, né, gente? Mas não é hoje. Então, mas são os Reis Magos. Pastor, por que o senhor não pegou o nome deles? Porque hoje não é relevante isso. Só que eu quero que você preste atenção em algumas coisas que aconteceram, que estão acontecendo nesse cenário. Primeiro, eles veem uma estrela e eles acreditam que essa estrela, ela é um indicativo. Eles veem essa estrela, que era um indicativo aonde Jesus estaria, onde ele iria nascer. Depois eles seguem essa estrela e chegam até onde Jesus nasceu, ok? É importante que você entenda algumas coisas aí que estão sendo expressadas de uma forma figurativa, porém, o entendimento disso traz toda a diferença. Quando nós conseguimos entender o que estava acontecendo, o cenário espiritual do que estava acontecendo ali, você começa a entender que não era simplesmente alguém procurando por Jesus, ou melhor, por uma criança, melhor dizendo. Espiritualmente algo estava acontecendo. O céu já indicava que algo estava acontecendo. Não só espiritualmente falando, mas havia um sinal que dizia onde ele estava. Porque os reis magos, eles seguiram, não seguiram o sinal que levou até Jesus. Sabe o que é interessante? Eles seguiram a estrela, mas eles também tinham uma referência. Quando eles chegaram até o rei perguntou: onde será que ele vai nascer? Onde eles disseram que ia nascer? Aonde, gente? Aonde, gente? Ninguém leu? Vamos ler de novo então, vamos lá. Mateus capítulo 2, vamos ler o verso 5. Me ajuda aí. Vamos fazer hoje culto de ensino, amém? Aleluia, doutrina hoje. Vamos lá, verso 5. Eles responderam. Não, vamos voltar um pouquinho antes para você entender. O verso 4. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde Cristo deveria nascer. Então ele perguntou para os sacerdotes. Eu falei para os reis magos, né, gente? Eu acho que eu forcei um pouquinho. Mas ele chamou os sacerdotes, não é isso? E perguntou onde ele deveria nascer. Gente, por que buscar os sacerdotes? Por quê? E aí, o que os sacerdotes responderam, gente? Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito, por meio do profeta. Quer dizer que eles tinham acesso àquilo que eles tinham literalmente como palavra de Deus. Amém, gente? Então, qual era a base dos sacerdotes para dizer que Jesus nasceria naquele lugar? Gente, me ajuda aí. A profecia, a palavra. Eles tinham uma estrutura, eles tinham um fundamento. Deixa eu te falar uma coisa, para que nós consigamos entender um pouco.
Esse é o problema da geração que nós temos encontrado hoje, que tem se dizido convertido ou se tornado evangélico. Talvez a palavra mais moda hoje é evangélico. Qual que é o problema? Qual que é a dificuldade que nós encontramos com a geração que tem se chegado hoje, de certa forma, se tornado evangélico na linguagem que tem sido usada? Elas têm pouca estrutura na palavra. Ela tem pouca estrutura na palavra. Ela não tem fundamento na palavra. Pastor, como assim é? Eu vou te explicar. É por isso que tem um monte de gente que procura a igreja, que procura a igreja da irmã Chiquinha, da irmã Maria, para trazer uma revelação para ela. Eu preciso tanto de uma revelação para o meu amanhã. Escute, alguém viu um rabo de arraia aqui do sacerdote? Viu ele? Não? Eu não estou dizendo que Deus não usa a profecia, eu não estou falando que Deus não revela, não é isso. Eu só estou dizendo para você que eles não usaram nada místico para querer dizer aonde Jesus ia estar. Eles simplesmente usaram a palavra. Escute, você vai ver que esse é um texto bíblico. Pastor, como assim? Não tinha o Novo Testamento? O que eles tinham, gente? Lembrando, hoje é culto de doutrina, né? O que eles tinham na mão então, gente? Rapaz, aí vai torar tudo desse jeito. Diga, Pentateuco. Eles tinham uma referência. Eles tinham alguns trechos dos profetas. Existem coisas que foram reveladas com os anos. Depois surgiu a Vulgata. Enfim, gente, vamos entrar muito nessa questão teológica. Mas eu quero que você entenda. O primeiro ponto que eu quero que você entenda é que eles estavam fundamentados na palavra. Não, pastor, foi o sinal, escute. O sinal, eles conseguiram reconhecer, porque eles já tinham uma palavra. Escute, o cristão que de fato está fundamentado em Cristo, que isso até se torna redundante, ele não precisa de nada que está fora. Ele não precisa de uma opinião externa, porque aquilo que Deus disse, de fato, é e acabou. Pastor, mas Deus não fala? Fala. Deus não se move dessa forma? Se move. Em alguns momentos, por misericórdia de Deus, algo aconteceu também através da minha vida. Mas eu quero te dizer uma coisa, é meninice andar atrás disso. É infantilidade andar atrás disso. O nosso fundamento tem que ser a palavra. Se você receber qualquer profecia que esteja contrário à palavra, não acredite nela, e você tem todo o direito de não acreditar. Tem gente inventando umas papagaiadas que eu tenho dificuldade de acreditar. Pastor, por quê? Porque não tem fundamento na palavra. Não tem fundamento na palavra. Então o pastor precisa ter uma revelação que tem um versículo, não. Às vezes a revelação ela é toda a palavra, glória a Deus por isso. Só que eu quero que nós entendamos que a nossa vida, ela precisa estar fundamentada numa verdade. Ela não precisa estar fundamentada em algo externo. Eu não posso esperar algo acontecer. Eu preciso me mover naquilo que já aconteceu. E a verdade de Cristo já se manifestou. E essa é a minha e a sua realidade. Pastor, é simples assim? Não, não é simples. Não é simples. Só que esse é o meu desafio, Senhor. Nós estamos em um tempo, em uma geração, em um século,
Nós estamos no século 21 ainda, gente? É? Não mudou ainda não, né? Quando mudar, vocês me avisam. Nós estamos em um século, em um tempo relativista. Nós vivemos em um tempo relativista. Como assim? Nós falamos com uma pessoa acerca de um assunto e aquela pessoa diz, não, isso é certo. E aí você fala com a pessoa que está do lado, ela diz, isso é errado. Porque nós estamos em um tempo relativista. O relativismo tem tomado conta do sistema e da humanidade. Porque o que é errado para um já não é errado mais para o outro. Existem coisas que estão sendo levantadas, segundo estudos e etc e tal, que tem tomado o lugar de algumas coisas que há anos vem sendo ensinado. Porque nós estamos em um tempo relativista. O que é verdade para um é mentira para outro. Você quer ver um assunto que é relativismo, que eu tenho convicção que gera dúvida no nosso meio? Escute. Dar uma palmadinha no seu filho é certo ou é errado? Pode falar. Está com medo por quê? Certo ou errado? Eu tenho certeza que teve gente que não teve coragem de falar, mas acho que é errado. Pastor, credo. Escute. Esse é o tempo relativista que nós vivemos. Pastor, por que o senhor está falando isso? É porque o senhor tomou umas piabas? Não. Não, é porque sua mãe disse, seu pai disse que isso era certo? Não. É porque a Bíblia diz que isso é certo. Você quer questionar quem criou todas as coisas? Gente, isso é bíblico ou não? Provérbios não diz isso? Não, pastor, mas a psicologia é verdade. É por isso que a gente tem tanta gente hoje, tanta criança de 7, 8, 5, 10 anos de idade, 12, 15, 14 anos de idade, com depressão, com crise de ansiedade, fobia. Porque nós estamos criando os nossos filhos num sistema relativista também. Nós estamos permitindo com que algumas coisas deixem de ser verdade. Nós estamos muitas vezes nos encaixando nesse sistema. Estamos preocupados. Ah, pastor, se o senhor falar isso aí, ó, o povo vai ficar chateado com você, eu não sei porquê. Não estou criando isso agora. Estou criando isso agora, gente? É Bíblia. Ah, não, eu crio meu filho do jeito que eu quiser. É verdade, é seu, faz o que você quiser. Só que eu estou te falando do que a Bíblia diz acerca disso. Do que a palavra diz acerca disso. E eu não estou falando de excessos, porque às vezes a gente também comete erros. A gente também comete excessos. Eu não estou falando disso, eu estou falando de corrigir. E aí é um assunto relativista, sim ou não? Não tem muita gente hoje contradizendo hoje isso? Talvez nós tenhamos pessoas em nosso meio que queira provar, porque não sei o que, gente, você pode querer provar o que for. Se a Bíblia diz para mim que é e acabou. O problema é que nós encaramos algumas coisas que a palavra diz para um povo, para algumas pessoas. Escute, a palavra de Deus é um manual de vida, é um estilo de vida a ser seguido, para mim e para você. Escute, eu não estou dizendo que nós não estejamos perseguindo algumas coisas,
Porque eu e você, como cristão, temos que perseguir essas verdades. Só não podemos deixar de acreditar que essas coisas são de fato verdades. Eles estavam fundamentados em algo. Os magos viram um sinal e eles seguiram esse sinal. Eu costumo dizer que esse sinal, nos dias de hoje, é a igreja, amém? Amém, gente? Pastor, a igreja coletiva pode ser, eu como igreja também, como você quiser. Só muda o nível de responsabilidade. Amém? Assuma o que você quiser. Como assim? Se nós falarmos de igreja de uma forma coletiva, se alguém entrar aqui, nós cremos... Olha, a luz até apagou, né? Eita Deus. É um sinal dos céus. É que algumas verdades estão sendo quebradas, entendeu? Para que a luz de Cristo chegue e aí... Enfim. Veja só. E eu perdi o raciocínio. Eu já me acho, calma. Você pode assumir isso como igreja coletiva. E aí alguém entra e ela tem que ouvir uma palavra aqui de cima. Ela tem que ser bem recebida para que Cristo entre e mude os conceitos dela. Isso é coletivo. Mas você pode também ser igreja. Como assim? Aonde você estiver, você que vai ter que levar uma palavra para a pessoa e Cristo transformar a vida dela através da sua vida. Só muda o nível de responsabilidade. Mas para que eu fui chamado? Você foi chamado para ser igreja. Igreja vem da palavra eclésia. Eclésia significa saindo para fora, além das paredes. Isso é ser igreja. Pastor, o que isso tem a ver? Aquele sinal do céu era um indicativo aonde Cristo estava. Escute. Quando você vai para alguns lugares, quando você passa para alguns lugares, as pessoas precisam ver que de fato Cristo está sendo sinalizado através da sua vida. Eles foram. Gente, é fantástico para mim esse texto. Eu já parei algumas vezes para estudar ele e constantemente Deus fala algo para mim acerca disso. E aí aqueles reis magos, eles chegam até Jesus. O que eles fazem, gente? Eles se prostram, eles entregam ouro, incenso e mirra. Sabe o que significa? Eles se prostram diante de Deus, eles se prostram diante de Jesus e entregam tudo que eles construíram, as riquezas que eles tinham, eles colocam aos pés de Jesus, reconhecendo que Jesus era maior do que tudo que eles tinham. Deixa eu te falar uma coisa. Isso é cristianismo. Quando eu e você vemos um sinal, nos movemos em direção a Cristo, chegando lá nós nos encontramos com Ele, nos prostramos aos seus pés e entregamos tudo que nós temos. Isso de fato é cristianismo. Quando nós ouvimos uma palavra, quando nós vemos um sinal, seguimos até aquele lugar e lá nós encontramos Cristo e nós colocamos tudo o que temos diante dele. Quando eu digo tudo, é tudo. Pastor, é do dinheiro que você está falando? Eu estou falando de tudo. Eles entregaram ouro, incenso e mirra. Isso tinha muito valor. O ouro continua sendo ainda algo de muito valor. O incenso e a mirra para alguns, né? Mas vamos lá. Pastor, como assim? Eu só vi que eles entregaram o que eles tinham de riqueza. Eles entregaram muito mais que isso. Preste bem atenção. Vamos continuar lendo. Verso 7. Com isto Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E quando o tiverem encontrado, avise-me, para eu também ir adorá-lo. Amém? Eles chegaram
se prostraram e entregaram tudo que eles tinham diante de Jesus, amém? Pastor, o que tem a ver esse texto? Eu vou te explicar. Antes deles chegarem até lá, o rei chamou eles e falou: opa, vamos trocar uma ideia aqui. Uma reunião secreta. Vocês sabem o que é uma reunião secreta? Sabe, gente? Aí talvez você fale assim: pastor, tem uma vizinha lá na rua de casa que direto faz. Não, não é essa aí não. Essa aí sabe da vida de todo mundo. Era uma reunião que de fato acontecia em um lugar onde as pessoas não tinham acesso. Muitos nem sabiam do que estava acontecendo de fato. Eles foram chamados para esse lugar, tiveram uma conversa com o rei. E o rei disse: ó, vai até lá, se encontra com ele, adora ele, depois volta aqui e me dá o feedback e passa a localização dele, porque eu vou colocar aqui no meu GPS para chegar até lá. Foi isso, gente? Usei magos, beleza, eles foram. Só que chegando lá, eles se encontraram com a verdade. E quando eles se encontraram com essa verdade, eles colocaram tudo que eles tinham diante dele. Amém? Escute, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Pastor, o que é de fato se encontrar com Jesus? O que é de fato viver com Cristo? É quando você consegue de fato ver um sinal aonde Ele está. Você vai até aquele lugar, se encontra com Ele. A primeira coisa que você tem desejo de fazer é se prostrar, reconhecendo primeiro a autoridade espiritual que Ele tem, quem de fato Ele é, digno de toda adoração. Depois, consecutivamente, você começa a procurar o que você tem de melhor para dar. E aí o que você acha você dá, e tudo que você tem você dá. Foi isso que eles fizeram, eles deram tudo. Mas existe algo que vai além disso. Quando eu e você nos encontramos com Cristo, Ele muda os nossos planos, Ele muda os nossos projetos. Como assim? Eles tinham se encontrado com Jesus e o projeto era: volta para Herodes e conta onde ele está. O que eles fizeram, gente? Pegaram outro caminho para voltar para a sua terra. Sabe por quê? Quando eles se encontram com a verdade, essa verdade muda os planos e os projetos que eles tinham estabelecido, que o sistema tinha colocado sobre eles. O sistema, o rei tinha estabelecido uma verdade sobre ele: vai lá, conta para mim. E eles foram até encontrar com Jesus. Quando eles se encontram com Jesus, os planos deles são mudados, os caminhos deles são mudados. E isso é cristianismo. Quando eu e você, nós nos encontramos com Cristo, os nossos planos, os nossos caminhos, eles são mudados. Não tem como trabalhar mais para o diabo, gente. Como assim? E Herodes representava o cão, o peludo, o cramunhão, sanguinolento. Se eles voltassem levar informação para o rei, eles estavam fazendo parte de um plano maligno. Eles estavam fazendo parte daquilo que o sistema tinha estabelecido no tempo. Escute, uma verdade estava sendo gerada, uma linguagem estava sendo gerada, mas quando eles se encontram com Jesus, aquilo que estava sendo construído por um sistema cai por terra e os caminhos deles são mudados. Escute, na caminhada com Cristo não existe uma verdade relativa. Existe só uma verdade. E ela é absoluta. E essa verdade é: o que Cristo diz que eu sou, eu sou. O que Ele disse que ia acontecer, vai acontecer. Não importa se as circunstâncias digam não. Não importa se nós cremos e não foi da forma que nós cremos. Cuidado, porque existem coisas pequenas, existem coisas sorrateiras, existem coisas que aparentemente não têm valor, mas elas vêm para roubar a sua fé.
assim? Gente, eu vou compartilhar algo que parece até ser bobo. De domingo para cá eu venho numa crise que talvez eu nunca tive na minha vida. Por causa de um bendito cachorro. Aí você fala, credo. Pois é. Nós viemos no culto domingo, a cachorra estava internada no domingo, eu passei para visitar a cachorra estava morta. Aí você fala, pastor, credo, escute. Você pode crer em Cristo para algumas coisas. Eu creio para todas as áreas e para tudo que eu tenho. Pastor, por que você estava em crise? Porque eu acreditava que ela ia ficar bem. E por algum motivo eu percebo que uma coisa tão boba, querendo roubar a minha fé. Uma coisa aparentemente pequena, e para alguns aqui, tonta, idiota, seja qual for o termo que você quiser usar, querendo roubar a minha fé. Talvez para você seja outra coisa. Coisas que você de fato acreditou e você diz, puxa vida, vai dar certo, vai dar certo. Não, eu creio, e no fim não deu. Eu falei, Deus, o que eu ministro? Aí você fala, pastor, credo, um cachorro Pastor, como assim? Pastor, o senhor gosta? Gosto, mas eu não gostava tanto de animal a ponto assim não, gente. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Foi aí que o Espírito Santo começou a falar comigo. Existem coisas que acontecem na sua vida de uma forma sorrateira. Existem coisas que elas são pequenas. E tudo que o diabo quer é derrubar e matar a sua fé. Seja qual for o caminho que ele quiser, ele vai tentar usar. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Escute. O fato da bendita cachorra não estar viva na segunda-feira não muda aquilo que Cristo fez. Pastor, E eu falei, não interessa. Não interessa o que aconteça. Eu vou continuar crendo que o meu Redentor vive. Eu vou continuar crendo que tudo que eu tenho é dele. Eu não vou ficar procurando argumentos, sabe? Uma semana antes a gente tinha feito um passeio com os cachorros. Todo mundo passava, olhava, nossa, que cachorro bonito. E passava a mão. Gente, tinha 2 pessoas que já tinham pedido o telefone já porque queria filhote. Aí você vai olhar para mim e falar, não, então isso aí, pastor, é olho gordo. Escute, se eu acreditar que o olho gordo é maior do que o que a cruz fez, eu estou sendo ignorante. Eu estou desacreditando daquilo que Jesus fez. Escute, existem coisas que eu não consigo explicar, mas eu sei que o que Cristo diz é verdade e pronto, e acabou. Pastor, e por que ela não ficou viva? Eu não sei. Sabe qual é o nosso problema? Nós pegamos a nossa verdade, o que nós sentimos, e permitimos com que isso seja maior do que aquilo que a Bíblia diz, que a palavra diz. É muito mais fácil nós começarmos a desacreditar ou dizer assim, puxa vida, essa eu não venci, mas eu vou sacudir a poeira e eu vou para a próxima circunstância, eu vou romper em fé. Não importa o que aconteça, eu vou romper em fé, porque é isso que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia diz. Não importa o que eu sinta, o que eu pense, ou o que eu esperava acontecer, eu não posso estar fundamentado no que está à minha volta, mas sim no que a Bíblia diz. O que ela diz tem que ter o poder para mudar o rumo, o sentido da minha vida e quebrar algumas coisas que o sistema quer estabelecer em nós. Escute, não aceite com que coisas pequenas entrem aparentemente de uma forma natural dentro da sua casa. Não permita com que algumas coisas entrem aparentemente de uma forma natural dentro do seu coração. Como assim de uma forma natural? A gente vai aceitando. Nós vamos aceitando. Não porque assim é que mudou as coisas, né? Agora evoluiu, não pode ser quadrado. Tem que ter a mente mais aberta. Quando eu falo isso, eu lembro do pastor Ricardo falando que tem gente que
ficou com a mente tão aberta que o cérebro caiu para fora. Pastor, quando é que o cérebro cai para fora? Quando você permite com que a verdade que está sendo estabelecida fora roube aquilo que Deus está estabelecendo dentro de você. Aqueles homens se encontraram com Jesus e antes, ou melhor, eles não quiseram voltar até o rei para ser reconhecido, porque a verdade que eles encontraram em Cristo derrubou tudo que o sistema tinha construído. Gente, João 8:32, o que diz lá? Me ajuda aí, o presidente está falando direto esse versículo aí, tá? É o que, gente? Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Quando eu e você nos encontramos com a verdade, ela nos liberta de quem? Do sistema. Quando eu e você, quando nós nos encontramos com a verdade, ela tem que nos libertar de nós mesmos. Tem coisa que nós achamos que não tem nada a ver, mas a questão não é o que nós achamos, mas sim o que a Bíblia diz a respeito daquilo. Porque senão nós vamos começar a levantar uma igreja, de uma forma geral, eu digo a igreja na terra, baseada no relativismo. Não, eu acho que é. Escute, a Bíblia diz que é pecado, é pecado. A Bíblia diz que é pecado, é pecado. A Bíblia diz que vai herdar o reino dos céus, vai herdar. Se falar que não vai, não vai, acabou. Não adianta eu querer ficar arrumando uma portinha. Não adianta nós queremos ficar usando aquilo que nós achamos. Precisamos estar com a nossa vida fundamentada na verdade que é Cristo. Abra sua Bíblia em João capítulo 9. Capítulo 9, verso 33. Diz assim: se esse homem não fosse Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum, mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Escute, sabe o que soou ali? O que foi liberado, o que foi revelado desses homens diante de Jesus? A soberba, a arrogância, a autossuficiência. Tipo assim, o Senhor está chamando a gente, o Senhor está nos chamando. Nós que somos tão entendidos da lei, nós que entendemos acerca da Escritura. Aí Jesus responde daquela forma, de certa forma irônica, porém mais pontual. Tipo assim, vocês não eram até agora, porque vocês se acharam demais. Escute, não tem como nós queremos andar com Cristo
se o nosso eu se tornar maior do que a verdade que Cristo estabeleceu. Não tem como nós caminharmos com Cristo se a nossa vontade for soberana. Sabe qual é o equívoco de muitas pessoas que se aproximam da igreja e do cristianismo? Eu já disse isso algumas vezes, vou dizer de novo. Elas se aproximam de Deus acreditando que Deus precisa fazer o que elas têm como anseio, como sonhos e projetos. E é aí que muita gente cai do cavalo. Não é o mesmo cavalo de Paulo não, tá, gente? Isso aí já é outro já. Porque a pessoa se aproxima de Deus, conhece a Jesus e fala, agora eu vou buscar Ele, porque eu quero algumas coisas na minha vida. E aí a pessoa fica chapada por Deus, apaixonada por Jesus, começa a orar 24 horas. Não, 24 não, vai. 5 horas. E começa a buscar Ele, buscar Ele. Já aconteceu isso com você? Amém? Não era para ser no passado, mas tudo bem. E começa a buscar Deus, e dizer assim, puxa vida, isso aqui, não, oh Deus, faz isso. E começa a buscar Deus, começa a entrar num lugar de relacionamento e de intimidade. Daqui a pouco o que ela queria já começa a ficar de lado, ela já começa a orar por outras coisas e começa a dizer, Jesus, eu quero sua presença, quando ela de fato se encontra com Jesus. E essa é uma das características de uma pessoa que se encontra com Jesus. Ela olha para trás e fala, puxa vida, quanto tempo faz que eu nem oro por aquilo que eu queria? Porque Ele se tornou mais importante do que tudo que eu queria. Ela se aproxima de Jesus, nós nos aproximamos de Jesus, acreditando que Ele tinha que fazer o que nós queríamos. Porém, quando nós nos encontramos com Ele, sabe o que nós percebemos? Que na verdade, o que Ele está colocando dentro de mim, de você, é o que Ele quer, o que Ele pensa ao nosso respeito. Então, quando eu e você, nós nos aproximamos de Jesus, quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, menos nós esquecemos de nós. E mais nós decidimos fazer aquilo que Ele nos chamou. É por isso que às vezes você não tem vontade, mas você sabe o que tem que fazer. Pastor, isso é obrigação, religião? Não, isso chama-se compromisso, responsabilidade com aquilo que Cristo te chamou para ser e fazer. Quando nós de fato nos encontramos com essa verdade, todo o nosso conceito, tudo que nós pensamos, a nossa opinião acerca de alguns assuntos cai por terra. Porque nós achávamos que nós estávamos se aproximando dele para que os nossos sonhos fossem realizados. Mas a verdade é que quanto mais você se aproxima dele, mais os sonhos dele você quer sonhar, mais a vontade dele você quer fazer. É por isso que Jesus olha para esses homens e diz aí, pronto. Quando nós queremos estabelecer uma verdade relativa, não existe transformação ali. Porque essa verdade relativa, ela vem para massagear o nosso ego, o nosso eu. A verdade relativa que o mundo estabelece é para que todo mundo viva bem e confortável. Mas eu quero que você entenda, a proposta do Evangelho não é que você viva confortável. A proposta do Evangelho é que você viva inconformado, até que Cristo seja de fato formado em mim e em você. Enquanto nós não estivermos passando pela rua e as pessoas não estiverem sendo curadas, nós temos que estar inconformados. Esse inconformismo é a verdade que vem dos céus. Porque essa é a oração que a mim e a você foi deixada, dizendo: que seja feita a sua vontade, aqui na terra como é feito nos céus. Enquanto isso não estiver acontecendo em todas as áreas da nossa vida, nós temos que estar inconformados. Pastor, triste, capengando. Não é isso. Pastor, com essa sua situação o senhor chorou? Chorei. E muito, um bocado.
Só que eu estou ainda naquele hino meio antigo, por mais que ele é contraditório, mas é tropeça aqui, ou cai acolá, aí de novo levanta. Pastor, tem que viver caindo. Não, não é essa parte. Eu estou dizendo que existem circunstâncias que querem te fazer tropeçar. E o nome dessa pedra de tropeço aí, nesse caso, chama-se mentira, porque não é a verdade que Deus tem para você. Pastor, mas chorar não pode? Pode. Eu já disse para vocês. Quanto tempo, gente, pode chorar? Quanto tempo, gente? Pronto, no outro dia a gente enxuga a lágrima. Por quê? Verdade não é o que você está sentindo. Verdade não é o que você pensa. Verdade não é o que disseram a seu respeito. Verdade não é o que a circunstância está dizendo. Verdade é o que Deus diz ao seu respeito. E a única forma de nós sermos libertos de um sentimento, de um sistema, é crendo naquilo que Ele diz. Porque a verdade dEle é absoluta e não existe nada maior que isso. Permita-se se encontrar com Jesus. Gente, um monte de coisa aqui, deixa para lá. Permita-se encontrar com Jesus. Permita-se se prostrar e reconhecer Ele. E dizer: eu reconheço que Tu és maior que eu. Eu reconheço que Tu és soberano. Por isso eu Te dou tudo que eu tenho. E além do que eu tenho, eu quero entregar também os meus planos. Como assim? Na verdade, Jesus, eu queria voltar para trocar uma ideia com Herodes. Mas esse encontro aqui mudou o meu caminho, mudou a minha trajetória. Eu não vou alimentar um sistema, eu não vou voltar, dar um relatório para o sistema. Eu não vou voltar e dar um relatório para o inimigo. Pastor, como assim? Depois você lê em casa. Eu sei que você lê a Bíblia, eu tenho certeza disso. Alguém pode dizer amém? Tem gente que ri, não sei porquê. Mas diz que o Espírito falou com eles, não foi isso? Acerca de Herodes. Deixa eu te falar uma coisa, isso é importante. Quando eu e você nos encontramos com Jesus, toda cegueira, todo conceito que nós levantamos, eles caem por terra. Porque a revelação de Cristo, de quem Ele é, da verdade dEle, tem o poder de mudar os nossos caminhos, os nossos conceitos. Sabe por quê? Existem coisas que nós ficamos rodando como o povo no deserto. Porque toda circunstância que eles encontravam, o primeiro momento que eles tiveram fome, eles lembraram do deserto. Quando eles tiveram sede, eles se lembraram do deserto. E a proposta de Deus, o que Deus queria com aquele povo, não era que eles morressem no deserto, mas era que no deserto o Egito fosse tirado de dentro deles. Porém, quando a circunstância chegava, eles diziam: ó, eu já tive uma experiência, eu não passava fome lá. Escute, mas você era escravo lá. Pastor, o que o senhor quer dizer? Tem coisa que aparentemente você tinha que era bom lá fora, mas não se esqueça que você era escravo lá. Pastor, parece que eu luto, eu não consigo. É porque você está cheio de si. Você tem os seus conceitos. E um deles é: esse negócio de orar aí é para pastor. Ler a Bíblia todo dia. Eu ouvi uns antigos dizendo que se ler todo dia vai ficar louco. Alguém já ouviu essa? E gente, sabe o que eu descobri? É verdade. Se você começar... Gente, você quer ver? Faz isso para você ver.
Nós vamos fazer uma receita, vamos colocar na entrada da igreja ali, ó. Receituário semanal. Leia a Bíblia todo dia. E aí, no domingo vamos reunir todo mundo para ver se isso aqui não vai virar um manicômio. Escute, porque quanto mais você ler acerca dessa verdade, mais você fica louco por ela, mais você fica desesperado por ela. É verdade, fica louco mesmo. Agora eu sei porque o povo diz que fica louco, porque você começa a desejar as coisas celestiais e algumas coisas que estão à sua volta começa a perder o valor. É porque a verdade dos céus, ela está quebrando a verdade relativa que foi levantada na sua vida. A verdade dos céus está mudando os seus caminhos. O que tinha valor começa a perder valor. O motivo pelo qual você vivia começa a ser mudado. Quando você se encontra com essa verdade, não tem mais como, não tem como se manter no mesmo caminho ou acreditar nas mesmas coisas, porque essa verdade vem como um raio e quebra toda a estrutura que o mundo, que o sistema foi levantado, foi criado dentro de você. Essa verdade derruba. E o Espírito Santo diz: ó, você estava debaixo de uma cilada. O caminho que era para você ir era uma cilada, não volta por lá não. Eu tenho um novo e vivo caminho para você. Novo e vivo caminho. Porque viver com Cristo, cada dia é novidade de vida. E vivo é porque cada dia que você anda, você vai recebendo mais vida, mais viva. É um novo e um vivo caminho. Jesus. Ah, Jesus. Eu não sei se você entendeu essa mensagem, mas se você entendeu e você quiser se prostrar, se prostre. Lance diante dele tudo que você tem. Lance dele, lance diante dele todos os seus planos, todos os seus projetos, os seus caminhos. A Bíblia diz que os seus caminhos são mais altos que os meus. Vim te buscar, meu coração queimou de amor, queimou por ti. Saudade, confesso que demorei pra sentir, mas senti. Não vou sair daqui sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair. Papai, nada vai me tirar daqui sem te tocar,
sem ti, mas sem ti não vou sair daqui. Se você pudesse colocar de pé, se coloque. Se você quiser continuar prostrado, pode continuar. Sem ser tocado por ti, nada vai me atrair. E nada vai me tirar daqui. Sem te tocar, sem ser tocado por ti, nada vai me atrair. Nada vai me tirar daqui. Estou subindo ao monte santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração. Estou subindo ao monte santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa. Nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa. Diga! Nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa. Nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa, inabalável, inabalável, meu Senhor, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável, pedra preciosa, meu Senhor. Abra sua boca e fale com Deus nesse momento. Abra o seu coração para Ele. Através da sua voz, através da sua palavra. Diga: Jesus, eu me rendo à verdade do Senhor. Eu permito com que a sua verdade se torne absoluta na minha vida. Deixa Ele derrubar a sua axiologia. Não, eu acho isso não. No reino dos céus não existe eu acho, existe e acabou. Porque Ele é a verdade. verdade para a sua saúde, Ele é a verdade para as suas emoções,
coisa que nós devemos fazer quando nós reconhecemos Jesus é se prostrar, lançar tudo que temos, reconhecer que tudo que Ele é maior do que tudo que eu tenho. Reconhecer que tudo que Ele é maior do que tudo que eu tenho. Por isso, tudo que eu preciso na verdade é dele, porque é dele e por ele e para ele são todas as coisas. Pastor, qual o motivo pelo qual viver? Por ele, por meio dele e para ele. Ele tem que ser o motivo da canção, não a circunstância. A circunstância não é uma verdade. Pastor, como assim? Se você adora Ele de acordo com as suas emoções mudam. Então, se tiver tudo bem, você está bem. Agora, quando você adora Ele, reconhecendo a verdade que Ele é, tudo pode estar caindo à sua volta, mas você crê que o seu Redentor vive e Ele é digno de louvor e de adoração. Não importa se as circunstâncias queiram nos fazer desacreditar, Ele continua sendo a verdade absoluta. Não importa se não foi do jeito que queríamos, o nosso papel é crer até o final, é crer na verdade dele até o final. Você pode, por um minuto apenas, levantar as suas mãos aos céus e adorar a Ele. Adore a Ele. Adore a Ele com o melhor que você tiver. Eu vivo
sim, eu esperarei, eu confiarei. Diga o meu prazer, meu prazer. Tua vontade é que eu existo. Tu és digno. Tu és digno. Eu queria que você viesse ofertar e dizimar nessa noite, baseado nessa palavra. Que você viesse primiciar, dizimar, baseado nessa palavra. Eu encontrei Jesus como os reis magos. Por isso eles entregaram. Você reconhece quem Ele é. Quando você reconhece quem Ele é, quando nós reconhecemos quem Ele é, nós percebemos que tudo que damos é pequeno e é tão pouco. Ao contrário de pensar que estamos dando dinheiro, ou que estamos dando muito, ou que ajudamos demais, trazemos o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa primícia, dizendo: puxa vida, o Senhor merecia mais. O problema é a verdade que foi estabelecida em nós. Quando a verdade dos céus quebra o nosso conceito, 10% não é muito, não é o teto, é o piso. Ninguém está tirando nada de você, muito pelo contrário. Você diz: não tem como tirar porque eu quero dar. Se pudesse eu dava mais. Ou melhor, se pudesse não, eu ainda vou dar mais. Só que a verdade consumista e humanista às vezes quer tomar nosso coração. Ei, quando você encontra Ele, você percebe que tudo que você dá é pequeno, é pouco. Se você acha que você está fazendo demais para Jesus, você precisa ver a estrela de novo. Precisa correr até onde ela está sinalizando e se prostrar e dizer: quebra os meus conceitos. Segure o seu dízimo, a sua fé, a sua primícia na sua mão. Vamos orar.